Calcule a integral de 0 até a de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, só lembrando, então recapitulando aí, que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado é uma circunferência centrada na origem de raio A. Quando a gente isola o y aqui, a gente obtém que y seria igual a mais ou menos raiz. Então, a parte que eu pego só o raiz, eu estou pegando só a parte de cima da circunferência. Então, a parte menos raiz seria a parte de baixo. Então, a circunferência inteira tem essa equação. Quando eu isolo o y, eu tenho duas funções de x, a parte de cima ou de baixo. Então, a de cima aqui é o y positivo. Ótimo. Então, quando eu estou falando de 0 até a, o meu x varia de 0 até a. Ó. Então, eu estou só nesse primeiro quadrante. Então, é como se eu estivesse calculando essa área aqui, ó. Essa área aqui. De 0 até a, o x variando de 0 até a. Então, é 1/4 da circunferência. Então, como a circunferência tem raio, o raio dessa nossa circunferência é a. A área de 1/4 da circunferência é π raio ao quadrado, é a área inteira. Como eu quero 1/4, eu vou dividir por 4. Então, essa área A aqui vai valer. Já sei a resposta, mas eu quero fazer uma conta, ou seja, essa integral que eu estou resolvendo aqui é... Por que eu sei que isso é a área? Por causa da montagem que a gente estudou em cálculo 1 agora. Quando a gente tem uma função igual a essa aqui, ó, essa função aqui, que é a raiz, a hora que eu pego aqui, qualquer x que eu pegar entre 0 e a, quem que é a altura desse retângulo aqui de base infinitesimal de x? E para esse valor de x, quem é essa altura? A altura é dada justamente pela função, porque seria a função de cima menos a de baixo. E a de baixo é o eixo. Ela não passa para baixo aqui não, tá? Eu estou desenhando aqui. Então, para esse valor de x, aquela faixinha ali tem qual altura? Então, isso aqui representa aquela área lá de baixo, que é 1/4 da área da circunferência. Então, porque a gente está integrando a altura daquela faixinha aqui para cada valor de x. Quais são os valores de x? Todos os números entre 0 e a. Quem que está me dizendo isso? Essa integral, ó. Esse símbolo de integral, eu estou dizendo que eu estou pegando todos os valores de x, começando em 0 e terminando em a. Então, se a gente observar, a gente começa com exatamente no 0, a gente está com um retângulo aqui que vai de 0 até a, o y vale a. E depois ele vai diminuindo, até chegar no 0 aqui no final. Então, a gente está somando todas as áreas de retângulos de base, dx e altura, essa função aqui, que é raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, na hora que a gente faz isso, então, só para a gente... Isso aqui é a montagem, isso vai representar uma área que a gente já sabe a resposta. Só que a gente vai fazer isso, a gente quer uma conta mesmo para justificar isso. Então, para essa conta aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vai observar que a gente está dentro de uma raiz com uma soma. É muito comum, acontece sempre que as pessoas assim, quem que é raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado? É a menos x. Não é. Muito cuidado com essas propriedades, porque se eu elevar isso aqui ao quadrado, fica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Mas se eu fico com dúvida, pensa naquele triângulo 3, 4, 5 lá, ó. Se eu pensar em raiz de 25 menos 9, raiz de 25 menos 9 vai ficar... Se eu usar essa propriedade que está falsa, isso ficaria 5 menos 3. Só que isso aqui é raiz de 16, que é 4. Então, não é a mesma coisa, é diferente. Então, muito cuidado em separar, não pode separar a raiz, não pode. Então, qual é o objetivo da substituição trigonométrica? É transformar essa subtração envolvendo quadrados em um único termo. Agora, fala assim, mas tem duas variáveis, a e x. Não tem. O a é constante. Não foi dado quem é a, mas o a pode ser 2, 1, π, 16, 17, qualquer número que eu quiser, 0,3. O x é a única variável. E o que está me informando isso é que a integral é em relação a x. Esse dx aqui me informa isso. Então, a hora que eu for comparar, para eu fazer a minha substituição trigonométrica, eu quero número ao quadrado menos variável ao quadrado. Então, esse a aqui, ó, é uma constante. Então, eu vou comparar isso com 1 menos seno ao quadrado igual a cosseno ao quadrado. Essa identidade que é
Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Só que a gente escreve com seno subtraindo, para falar o quê? Essa subtração de número menos alguém ao quadrado é um termo só, porque a hora que eu tirar da raiz, beleza, raiz de cosseno ao quadrado aqui, como está no primeiro quadrante e tal, isso aqui vai ser o próprio cosseno. Então, ótimo, para isso que a gente faz essa substituição trigonométrica, para essa subtração envolvendo esse quadrado virar um único termo. Esse é o objetivo. Só que eu quero que esse 1 vire A ao quadrado. Como é que eu faço? Então, multiplico a identidade inteira. Então, multiplico todo mundo por A ao quadrado. Então, eu vou ficar assim, ó. A ao quadrado menos A ao quadrado, seno ao quadrado, é igual a A ao quadrado, cosseno ao quadrado. Eu quero que isso aqui seja igual ao meu A ao quadrado menos X ao quadrado, que é a integral que eu tenho lá em cima. Então, vamos conferir se a gente colocou certinho. Ó. O A ao quadrado está igual ao quadrado, o menos está no lugar certo. Se fosse com secante, seria x ao quadrado menos a ao quadrado, que não é o caso, então foi por seno. Então, agora a gente está fazendo a escolha. Ó. Olha a escolha aqui. A escolha vai ser o x ao quadrado igual a seno ao quadrado. Então, aqui o meu x vai ser igual a seno de θ. O meu x é o a seno ao quadrado, porque o x ao quadrado fica igual ao quadrado. Então, esse a aqui, eu não coloquei como essa hipótese não, mas eu estou considerando raio, esse meu a é positivo. Então, a hora que eu faço essa escolha, né, o x igual a seno de θ. Então, essa é a escolha para isso que é esse rascunho todo. Então, é como se eu pudesse apagar tudo e voltar lá na integral. Eu quero resolver essa integral aqui. Quero resolver essa integral aqui. E a escolha que a gente fez naquele rascunho todo foi x é igual a seno de θ. Para que a gente fez isso? Para que a ao quadrado menos x ao quadrado vire quem? Opa! A ao quadrado menos x ao quadrado, a ao quadrado menos x ao quadrado vire a ao quadrado cosseno. Eu já vou vir aqui e vou substituir por isso, ó. A ao quadrado menos x ao quadrado é a ao quadrado cosseno. Então, a hora que eu vier aqui, eu vou substituir. Quem que é o que está ali dentro? A ao quadrado cosseno. Ah, não quero fazer assim, cosseno ao quadrado. Não quero fazer assim. Venho aqui, substituo A ao quadrado, seno ao quadrado, coloco A ao quadrado em evidência. Aí vai ficar 1 menos seno ao quadrado, que vai virar cosseno ao quadrado. Agora, de novo, aquele alerta. Olha, se eu engulo dx, eu engulo dθ. E o dθ não é o próprio dx. Olha quem é o dθ. Dx aqui vai ficar A cosseno de θ dθ. Tem um A cosseno que aparece aqui, ó. A cosseno de θ dθ. Então, essa minha igualdade que eu estou resolvendo ali, observem que eu cometi um erro aqui, ó. Por que eu cometi um erro? Porque quem varia de 0 até A é o x. Então, automaticamente eu escrevi de 0 até A, mas não é de 0 até A. Então, eu tenho que vir aqui e falar assim, quem são os novos limites de integração? Então, esses novos limites de integração, eu tenho que vir, olha, o zero eu vou substituir aqui. Então, fazendo x igual a zero, eu vou obter que o seno de θ vai ficar zero sobre A, ou seja, zero. Quanto que vale o seno de... Que ângulo que o seno vale zero? O próprio zero. Agora, vou fazer o x igual a A. Se eu fizer x igual a A nessa identidade aqui, ó, nesse lugar que eu estou fazendo, ó, eu vou ficar aqui, seno de A é igual a A. Então, o seno de θ, A seno θ é igual a A. Então, o seno de θ é igual a 1. Qual é o valor de θ? O ângulo que o seno vale 1 é π sobre 2. Então, isso aqui é um resultado que eu vou precisar para eu trocar o meu limite de integração. Então, agora ficou correto aqui em cima, π sobre 2. Então, agora eu sabia que o x variava de 0 até A, o θ varia de 0 a π sobre 2. Muito coerente com o nosso desenho, olha só. O x é esse valor aqui, o θ é o ângulo. Então, o θ vai variar de 0 a π sobre 2, essa varredura aqui. Tem uma matéria que chama coordenadas polares, que relaciona essa questão do x igual a seno. Então, vocês vão ver essa relação aí e o ângulo variando. Então, isso aparece em outros momentos. Então, aqui, de 0 a π sobre 2, ótimo. E aí, eu vou vir aqui, isso aqui, 0 a π sobre 2. Deixa eu só colocar com mais espaço. Então, eu vou ter essa integral. Vamos escrever aqui.
de 0 a π sobre 2. Já vou tirar da raiz ali, de 0 a π sobre 2 o cosseno é positivo, o A era uma constante positiva desde o enunciado lá do exercício, que ele era o raio. Eu não tinha escrito, mas eu tinha falado que ele era o raio, então ele era positivo. Então, tirando da raiz A, que ele já é positivo, por isso que não precisa do módulo. De 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, aqui a gente fica com a seguinte situação, ó. A cosseno vezes A cosseno. Então, essa integral é igual à integral de 0 a π sobre 2 de A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, essa integral aqui, A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ, a gente está só com essa integral para resolver agora, ó. O que acontece? A variável aqui é θ. Então, quem é A ao quadrado? A ao quadrado é um número que sai da integral. Então, eu não tenho que preocupar de, tem duas variáveis. Não tenho. O A é um número, é uma constante. Cosseno ao quadrado, cosseno elevado a expoente par. Então, é 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2, arco metade. Então, esse sobre 2 é uma constante que sai da integral. Então, vai ficar A ao quadrado sobre 2. E eu já vou calcular a integral de 1 aqui, ó. Então, só para... Eu vou colocar esse 2 lá fora. Então, vou ficar com a integral de 1. A integral de 1 é θ. Quem que é a integral de cosseno de 2θ? É seno de 2θ. Derivada de seno de 2θ é cosseno de 2θ vezes 2. Então, na integral tem 1 sobre 2, que a gente não está usando substituição mais para deduzir. E isso aparece inúmeras vezes. Então, a gente está em quem é a integral de seno de k vezes... Então, divide, fica cosseno de k, né? Então, assim, esse k aí é esse ajuste, essa constante sobre 2 aí é um ajuste que a gente faz. Então, opa, já errei aqui, ó. Cuidado com essas repetições, eu sou mestre em fazer isso, A ao quadrado aqui. Agora eu vou substituir. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Então, vou vir aqui, quem que é θ? Θ é π sobre 2. Mas, substituindo π sobre 2 aqui, eu vou ficar com o seno de π, porque aqui vai ficar 2 vezes π, tudo isso sobre 2, menos, agora eu vou substituir no zero. Cuidado que a maioria das vezes que a gente substitui no zero dá zero, e muita gente esquece de substituir no limite de baixo, mas não é verdade, nem sempre dá zero. Esse caso está dando, porque seno de zero é zero. Então, vai ficar A ao quadrado sobre 2, aqui. Quanto que vale seno de π? O seno de π é zero, né? É a projeção do eixo y lá, seno de π é zero. Então, isso aqui está dando só π sobre 2. Isso tudo que está entre colchetes que vira π sobre 2. Então, quanto que vale isso aqui? Vale π ao quadrado sobre 4. A gente já sabia disso desde o início da montagem do exercício, porque essa aqui era a área da... Quem que é a área delimitada por uma circunferência? Lá no primeiro quadrante só, ou seja, 1/4 da área da circunferência. Π raio ao quadrado sobre 4. Então, porque a área da circunferência inteira é π raio ao quadrado. Como a gente está só no primeiro quadrante, é 1/4. Então, acabamos de provar, usando integrais, usando o teorema fundamental do cálculo, que a área da circunferência é π raio ao quadrado. Porque se eu pegar a circunferência inteira, basta multiplicar por 4. A gente provou a do primeiro quadrante. Por simetria, então, multiplica por 4, a gente tem a área total. É isso.